Ou seja, Gaza diz respeito a todos nós, porque nós estamos diante de uma espécie de laboratório global para novas formas de governo. Como nós já vimos em outros momentos da história, práticas e dispositivos de violência estatal e de sujeição desenvolvidas em locais específicos são paulatinamente, normalmente nas periferias do mundo, são paulatinamente generalizados em situações de crise nos países centrais do capitalismo global. Quando pensadoras como Berenice Bento afirmam existir uma palestinização do mundo, há de se tomar essas palavras a sério. E permitam-me sugerir uma rápida análise macrohistórica para contextualizar o que eu tenho em mente. Nós estamos diante de uma conjunção inédita de crises que não tem como passar dentro do sistema capitalista que a gerou. Crise ecológica, crise demográfica, social, econômica, política, psíquica, epistêmica. Crises que tendem, em larga medida, a se estabilizar, tornando-se o regime normal de governo, como a longa crise política das instituições da democracia liberal nos últimos 20 anos, ou a longa crise econômica presente no horizonte de justificações das políticas macroeconômicas dos nossos países e instituições internacionais desde 2008. Essas crises, elas não impediram a preservação dos fundamentos da gestão econômica neoliberal, nem o aprofundamento da sua lógica de concentração e de silenciamento de lutas sociais. Antes, nós podemos mesmo dizer que elas forneceram o solo ideal para a realização desses processos. Essa dinâmica de normalização das crises aponta para uma mutação das nossas formas de governabilidade, porque essas podem cada vez mais normalizar o uso de medidas excepcionais, violentas e autoritárias no interior de processos de gestão social, já que nós estamos em situação de medo contínuo. E diante de uma situação dessa natureza, algumas possibilidades se colocam diante de nós. Uma delas é a transformação estrutural das condições que geraram esse sistema de crises conexas. Outra é a generalização do paradigma da guerra infinita como forma de estabilização da crise. Essa segunda opção, a que nos parece atualmente, infelizmente, a mais natural, exige a generalização da lógica da guerra infinita como um paradigma de governo. Porque a guerra infinita ela permite uma espécie de corrida para frente, que nunca termina, na qual a desordem contínua é a única condição para a preservação da ordem. A desordem contínua é a única condição para a preservação de uma ordem que não tem mais como garantir horizontes normativos estáveis. E diante da decomposição social, a guerra permite alguma forma de coesão, enquanto naturaliza, repete e generaliza níveis de violência e de indiferença inaceitáveis em outras situações. Isso ajuda a entender por quê. Nesse momento histórico, não há mais sequer órgãos de mediação multilateral, como a ONU. Gaza marcou o fim de fato das Nações Unidas, como instância vinculante, já que mesmo uma exigência de cessar-fogo do seu Conselho de Segurança é recebido pelo Estado de Israel como indiferença soberana. Mas além da generalização da possibilidade de guerras de conquista entre estados com seus redesenhos de cartografias, o fato fundamental dessa lógica da guerra infinita, e o que eu gostaria de chamar a atenção, é a reorganização da sociedade civil a partir da lógica da guerra. Isso significa uma forma de gestão social baseada na militarização das subjetividades.
que passarão, então, a naturalizar a execução e o extermínio, que se organizam como milícias, que se identificam com a virilidade vazia dos fracos armados, que transformam a indiferença e o medo em afetos sociais centrais. Isso exige, essa militarização das subjetividades, exige também a construção de inimigos que não podem e nem devem ser vencidos. Inimigos eternos, que devem periodicamente nos lembrar da sua existência, através de um ataque terrorista, de uma explosão espetacular, ou de um mero problema policial elevado à condição de risco de Estado. Por fim, militarizar as subjetividades significa também implodir todos os vínculos possíveis de solidariedade em nome de uma defesa da minha comunidade ameaçada, da minha identidade colocada em risco, que por estar em risco pode produzir as piores violências, como se tivesse o direito soberano de vida e morte contra o inimigo que se confunde com o outro. Bem, o que eu gostaria de defender com vocês é que esse processo tem como seu ponto de inflexão essa operação macabra que nós vemos agora todos os dias e que consiste em fazer as pessoas não sentirem Gaza. E esse é o verdadeiro experimento social. Dessensibilizar sujeitos a catástrofes. Levar pessoas a não mais se indignarem, nem agirem para impedi-la. E se isso for possível, então Gaza vai ser apenas o primeiro capítulo de uma implosão social generalizada. Vejam,